colocar zero no quociente? Meu nome é professor Vinícius Soares, essas aí são as minhas redes sociais, segue a gente lá e vamos pro vídeo. Sem exagero, cerca de 70% dos alunos erram esse tipo de divisão, pessoal. Não vou dar muitos detalhes aqui, mas eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo entendendo o que eu quero dizer. Mais detalhes, lá no meu canal do YouTube tem uma playlist belíssima de divisão para você ver. Pessoal, antes de entender o que eu quero dizer, princípios básicos do nosso algoritmo de divisão pelo método da chave. O primeiro deles é que nós dividimos da esquerda para a direita, da maior para a menor ordem. Mas o mais importante é que você tem que entender que cada uma das ordens tem que ser divididas pelo divisor. Cada uma e, consequentemente, todas as ordens têm que ser divididas. Grava isso. Segundo princípio aqui básico que você tem que entender é que é uma divisão cíclica. A gente vai e volta de acordo com 3 passos básicos. Quais são esses passos, pessoal? O primeiro é dividir, ordem por ordem, igual eu já falei. O segundo é calcular o resto. E o terceiro é reagrupar. O que é reagrupar? É o famoso descer. Vamos ver na prática como é que funciona? Dividir, calcular o resto e reagrupar. 315 dividido por 3 é o nosso exemplo. No 315, que é o dividendo, eu tenho centena, dezena e unidade. Vou começar dividindo a maior ordem das centenas, nesse caso. 3 centenas divididas por 3 dá uma centena. Você tem que saber que esse 1 aí é de centena, ou seja, é de 100 unidades. Só que a gente não coloca 100, a gente só coloca o 1. Você tem que ter isso em mente. Os outros espaços é para colocar os algarismos das dezenas e das unidades. Então vamos lá. Primeiro passo do ciclo foi feito. Segundo passo, calcular o resto. Como que eu calculo o resto? Multiplicando. 1 vezes 3 dá 3, sobra 0. 0 centenas que sobraram. Ah, professor, mas eu coloco 3 menos 3 que dá 0. Você fez direto. Não tem problema, pode fazer assim, subtraindo, de maneira mais detalhada, não tem problema. Eu coloco direto. Resto 0, segundo passo foi feito. Terceiro passo do ciclo, reagrupamos. 0 centenas mais uma dezena que desce, dá uma dezena. Fechei o ciclo uma vez. O que eu faço agora? Repito o ciclo. Vou dividir agora as dezenas. E é aqui que o aluno erra. Nessa 1 dividido por 3, ele pensa, olha, mas o 1 é menor que o 3, vou descer o 5. Aí ele pula a casa das dezenas. Não pode pular, pessoal. Lembra o começo do vídeo? Eu tenho que dividir todas as ordens. Uma dezena tem que ser dividida por 3 também. 1 dividido para 3 dá 0. Entendeu? Primeiro passo foi feito. 1 dividido por 3 dá 0. Segundo passo, calculo o resto. 0 vezes 3 dá 0, sobra 1. Ah, esse 0 aqui é de dezena, não esquece. 0 vezes 3 dá 0, sobra 1. Sobrou uma dezena, já dividi as dezenas. Agora eu vou fazer o terceiro passo do ciclo, que é reagrupar. Uma dezena mais 5 unidades dá 15 unidades. Fechei o ciclo uma segunda vez. Vou repetir o ciclo de novo. Como que eu faço o ciclo? Primeiro passo dividindo. Vou dividir quem agora? A ordem das unidades. Já dividi centenas, já dividi dezenas, agora eu vou dividir unidades. 15 unidades divididas por 3 dá 5. 5 o quê, pessoal? 5 unidades. Segundo passo do ciclo, calculo o resto. 5 vezes 3 dá 15, sobra 0. Ah, professor, acabou. Não tem como reagrupar mais, porque não tem mais algarismos, então nossa divisão encerrou. Deu para você ter uma noção de quando coloca o 0? Depois que você fecha o ciclo, e aí você tem uma ordem para ser dividida pelo divisor, e esse valor é menor, você tem que colocar o 0. Quando que você tem que colocar o 0? Quando você dividir uma ordem por um número, e esse resultado é 0, você tem que pôr o 0. Deu para entender? Tem alguns exercícios aí para você praticar. Muito, muito obrigado por assistir esse vídeo. Curte, comenta, compartilha. Eu espero ver você nos nossos próximos.